Oi, meu nome é Débora, eu sou psicóloga e faço parte do projeto Literar com a Infância. Hoje eu queria falar de um assunto muito interessante com vocês, que é como abordar a questão da morte e do luto com as crianças. Então é um tema muito delicado até para nós adultos, né? E às vezes é difícil falar sobre isso e muitas vezes a gente pensa assim, mas é tão difícil, é tão dolorido, é tão sofrido, né? Mesmo que seja o bichinho de estimação, alguém da família, alguém muito importante, a gente pensa assim, nossa, é tão dolorido, a gente tá sofrendo tanto, e tenta privar a criança desse sofrimento, né? Evitar que ela sofra. Mas a ideia não é provocar o sofrimento, mas ter uma comunicação aberta no sentido de acordo com cada idade, explicar para a criança o que está acontecendo, o que aconteceu, compreender, né, se mostrar disponível para entender como ela se sente, né, para ela expressar suas emoções. Às vezes vão ter alterações de comportamento mesmo. E esse processo, né, como pra gente não é fácil, para elas também não é fácil. E aí a gente precisa estar juntos para ali, né, compreender e acolher a dor da criança também. Então, sempre que acontecer isso, que vocês se depararem com essa situação da morte, do luto, agora principalmente na pandemia que está acontecendo sempre, né, toda hora no jornal a gente vê notícias, nas redes sociais. Então é importante que as crianças, se elas trouxerem essa demanda de compreender o que está acontecendo, é importante que seja comunicado a elas, da forma adequada para cada idade. E aí a questão do ritual, de todo esse processo de contar, do velório, né, agora não está sendo possível, né, ter um velório como antes, mas qualquer ritual ligado a essa perda, a esse processo de luto, é importante para a criança também, porque é o nosso processo de elaborar. A gente tem dificuldade de entender a morte, de reconhecer que aquela pessoa, aquilo se foi e não vai mais voltar. Então, os rituais, eles ajudam a gente a ter essa concretude do fato, né? Então é importante para a gente poder elaborar o luto e não é diferente com as crianças. E aí, pensando nisso, a gente trouxe algumas indicações de livros infantis, porque a literatura pode ajudar muito nessa situação. A história, o lúdico, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar de qualquer assunto, mas principalmente assuntos mais delicados com as crianças. E aí a gente trouxe algumas indicações e eu vou falar aqui para vocês alguma delas. Então, se um dia vocês precisarem abordar esse assunto e não souber muito como fazer, a literatura, os livros infantis são uma ótima opção. Bom, o primeiro deles chama O Livro do Adeus. Um outro livro também chama Vazio. Tem esse outro livro que é O Coração e a Garrafa. Tem esse outro livro que tem um título muito interessante, que geralmente é um questionamento que as crianças fazem, né? Que é para onde vamos quando desaparecemos? Tem esse outro que chama O Urso e o Gato Montes. Esse também Quando Abro os Olhos. E também A Morte, o Pato e a Tulipa. Tem esse muito interessante também que chama Silêncio. 12 histórias universais sobre a morte. E esse também que o título já diz muito, né? Que fala assim, pode chorar coração, mas fique inteiro. E remete muito a essa questão da importância da expressão, né? Da expressão dessa emoção que a gente, muitas vezes não valoriza, né? A gente foca muito na alegria, felicidade, comemoração, e aí a gente esquece o que é importante também, sentir a tristeza, chorar, expressar isso, né? E tem esse também que chama Íris, Uma Despedida. Então, essas são as indicações, salva aí pra vocês, que é um recurso muito legal para trabalhar com a questão da morte e do luto com as crianças. Um beijo pra vocês.